Olá, mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez aqui agora fazendo um vídeo. Eu vou começar a cumprir devagar algumas promessas que eu fiz aí há uns meses atrás aí, que iria fazer vários vídeos sobre vários temas, né? O tema de hoje eu vou fazer para vocês aqui uma breve, né? Porque há muito que se estudar e nesse caso já não é a questão das escrituras, seria mesmo a história da humanidade, né? Toda a história, assim, desde lá de trás até os tempos de agora, né? O assunto é sobre aniversário, né? Aniversário, festas, coisas assim, comemorações, né? Então, vamos começar então a mais ou menos essa ideia. Eu não tenho nada preparado. Os vídeos que eu faço não é preparado, estudado, feito uma leitura antes. Não, é assim, dá na cabeça, olha, faz tempo que eu falei que ia falar sobre isso e agora eu vou falar sobre isso. Então, vamos falar sobre isso. E aí eu começo a procurar rapidinho os textos aqui nas escrituras e coisas também na história. E quem tiver dúvida, pesquise. Quem não tiver dúvida já é porque já sabe do que eu estou falando, né? E que sirva de não um ensinamento, não, eu não sou ninguém para ensinar ninguém. Eu sou apenas uma pessoa que começou a ler e a entender as escrituras da maneira como ela está escrita, no sentido também espiritual das coisas, tá? O aniversário é o seguinte, o aniversário ele começou, ninguém sabe a data exata disso daí. Isso eu tive já pesquisando já uns meses atrás sobre isso daí e pronto. Depois eu desisti de fazer vídeos e tal. Comecei só a pesquisar para mim mesmo. Mas não existe nenhuma data exata. Naquele dia começou festas de aniversário. Não. O que nós sabemos é que isso é muito, muito, mas muito antigo mesmo. Eu poderia dizer que isso aí é desde o começo do mundo, desde o começo da criação, próximo do começo da criação, depois que surgiu a Babilônia. Começou com festas e adorações e celebrações a deuses pagãos, né? A gente fala deus pagão é uma coisa de falar, entrar para dentro, né? Chover no molhado, porque Deus é pagão, não é deuses pagãos, Deus é pagão, porque Deus é grego, né? A palavra, não estou querendo dizer que a pessoa do nosso Pai, do nosso Criador é grego, não, de jeito nenhum. A palavra Deus é uma palavra grega, não é uma palavra brasileira. Nos Estados Unidos, God, cada lugar tem uma expressão, mas a expressão Deus é grego. Nós falamos até inclusive uma palavra grega, Deus, né? E o nosso pai não é nada, não tem nada a ver com aquele paganismo todo lá, não. Eles é que introduziram aquilo lá. Tem que estudar um pouquinho história para poder entender isso daí. Porque se eu falar só, não vai adiantar nada. Vai ficar aqui, como eu disse no começo, chovendo no molhado, não vai resolver nada. Mas só para ter uma ideia, o paganismo, né, todos os gentios e tal, que naquela época existia aqui, que não eram os escolhidos ainda, até inclusive foi até antes, né? Eles faziam suas festas a seus deuses e celebravam o seu aniversário fazendo bolo, fazendo pães, fazendo a, a parte da comilança, não é? Digamos assim. Eles faziam aquilo ali em adoração, em celebração aos seus deuses. Por exemplo, o bolo ele é feito foi na região de Éfeso, aonde eles faziam essa festa à deusa Ártemis ou Semíramis ou Ísis no Egito ou Maria em Roma, ou são tantos nomes, cada local tem o seu nome, mas a Trindade é a mesma, mãe, o pai, que é o marido e ao mesmo tempo é filho, né? Não é pai, a mãe, o filho e ao mesmo tempo o filho é marido, e o seu filho que nasceu do seu próprio filho com ela, né? Então apenas foi trocado os nomes, mas continua valendo. Ártemis na região de Éfeso, aonde era considerada como a deusa da fertilidade, não é?
que se faziam, que se reproduziam, né, a reprodução dos seres humanos. Então eles louvavam, adoravam Ártemis, ou Artemis, sei lá, onde está o acento aí. O que interessa aqui não tem nada a ver com o nosso pai, isso aí. É uma deusa da fertilidade. As velas simbolizavam que quando você apaga, sai aquela fumacinha. Aquela fumaça. E antes de apagar a vela, a pessoa faz um pedido, faz um desejo. Tem um pedido. Esse pedido, ele só vai ser realizado quando a pessoa apagar a vela. Por quê? Porque a vela sai aquela fumacinha. A fumacinha sobe para o céu e lá levando esse pedido da pessoa para lá. Essa é a crença do paganismo na região de Éfeso, aliás, na cidade de Éfeso, que é uma região da Grécia. Agora, atualmente, seria a Turquia. Mas a razão principal é que quando houve a invenção, entre aspas, né, do cristianismo por Constantino Romano, né, o grande lá, o rei, né, que era o rei era o governador lá, o principal de Roma, né, um dos principais, porque haviam 4. Ele teve que matar 3 para ficar sozinho. Mas Roma era governado por 4, não é? Governado, era reinado, mas era por 4. Desses 4, Constantino matou os 3 para ficar sozinho. E sozinho criou depois de algum tempo, ele criou o cristianismo, né? Que depois deu origem ao catolicismo, né? Mais para frente, para o Jerônimo e tal, em 395 mais ou menos, em meados de 395 depois da morte do Messias. Da morte não, da ressurreição do Messias, né? Ele vive. Então, toda essa comemoração é pagã. Esse tipo de festa, de celebração, eu ia dizer ritual, porque isso faz parte de um ritual. Mas essa festa, essa celebração, ela foi proibida pela Igreja Católica, pela denominação católica, até o século IV, né? Só depois do século IV é que eles liberaram. Por quê? Tem uma razão, tudo tem um porquê. A gente vai buscando e vai achando, né? Na própria história da humanidade. Porque foi a partir do século IV que foi começado na denominação católica, que foi começado a celebrar também o nascimento de Jesus mitraico. Agora eu não estou falando igual ao vídeo passado, não. Agora estou falando, colocando as palavras corretas no lugar. Não celebrar o Messias, mas celebrar o nascimento do Jesus mitraico, Mitra, né? O Deus Sol, o Deus persa, né? Que é o mesmo Deus Sol, que é Osíris no Egito. Cada região tem o nome do próprio Nimrod ou Nirod, né? Que era o Deus que é considerado como o Deus Sol. Quando eles fizeram, quando Constantino introduziu esse paganismo todo, cristianizou, entre aspas, né? Cristianizou o paganismo, trouxe também esse ritual pagão, babilônico, nesse caso, até inclusive egípcio, né? Porque muitas vezes nós falamos, é mascarado nas escrituras a Babilônia, e fala-se Egito, é mascarado a Grécia, mas fala Egito, só que na hora que vai entrar na nova aliança, Paulo é explícito ali, em Areópago, Galácia, Éfeso, por exemplo, Coríntios, não é? São as regiões da Grécia, são regiões pagãs, são regiões que era da época que era conhecido como os gentios, não é? Então, ele, quando trouxe tudo essas festas, rituais e comemorações aí, trouxe, mas simbolizando outra coisa e tentando obscurecer a realidade. A realidade é que eu passei mais de 30 anos da minha vida celebrando isso daí, achando que aquilo era uma festa inocente, uma coisa assim boba. E não. Isso daí era ser celebrado e ainda é celebrado aos deuses.
sendo ele celebrado conscientemente ou inconscientemente. Por exemplo, mas as minhas intenções não são essas. Em Apocalipse está escrito: sai dela, povo meu, para que você não tenha intenções negativas comigo. Não. Lá está, não, para que vocês não sejam participantes das abominações, que isso é abominação ao Pai. Quando você faz uma prática que é voltada a deuses, a coisas do lado B, ao lado errado, você, por mais que as suas intenções não sejam para voltar ao lado, mas você está praticando aquilo. Seja pensando que não é bem, como sabendo que aquilo é bem ou é mal, você está praticando para o lado mal. No mundo espiritual não existe essa de boas intenções. As intenções são você fazer aquilo que o Pai diz para fazer e não fazer aquilo que o Pai diz para não fazer. Ele não quer que faça, não faça. Não participe dessas festas, mas o povo participa. Por quê? Como está escrito: o meu povo pereceu por falta de entendimento ou conhecimento. Dá no mesmo. Conhecendo não faz, conhecendo entende. Se entende é porque conheceu. Então, toda essa prática significa exatamente isso daí, não comemorar. Se você olhar nas escrituras, você nunca vai ver ninguém comemorando aniversário. Isso é mentira, porque Herodes comemorou o aniversário dele. Herodes era quem? Era romano. Já vai partir para o lado pagão. Porque naquela época Roma era toda paganizada, toda pagã, toda. Estou falando de Herodes, não estou falando depois do Messias, com Constantino, não. Herodes, na época do Messias mesmo, na época dele. Também houve outra passagem que, se eu não me engano, foi em Gênesis. Nós já vamos olhar já. Que também o faraó, Egito, olha só, Egito comemorou o seu aniversário. Inclusive, ele lá diz bem sutilmente, levantou a cabeça de algum homem lá, acho que era um general, um coronel, alguém que estava lá. Esse levantou a cabeça, ele cortou a cabeça, arrancou a cabeça dele fora, ele levantou. Isso é levantar a cabeça, tá? No aniversário dele, egípcio. Então veja bem, era um costume. Inclusive, havia também a oferenda ao rei, né? De se cortar a cabeça de alguém e levar a cabeça como presente de aniversário. Então as escrituras têm sim aniversário, mas sempre para o lado negativo. Do lado do pai, mais vale você ir para uma festa de enterro, de velório, do que você ir para uma festa de aniversário. Vamos ver se eu estou falando besteira aqui. Vamos ver. Olha lá. Em Mateus 14, diz assim: mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Então aqui teve uma festa de aniversário de Herodes, tá? No terceiro dia celebrava. E lembrando que essa Herodíades era a irmã dele e se casou com ele e teve uma filha com ele. Já é a torpeza. O Herodes já por exemplo, já cometeu incesto com a própria irmã e nasceu uma filha, correto? Essa filha de Herodíades que dançou para ele não era filha dele, senão dizia: sua filha dançou para si. Mas isso daí é um detalhe que nós precisamos depois apurar e tal, mas sai fora do tema aniversário, entra no tema de incesto, enfim, sexualidade, prática de sexo ilícita, entra no outro tema. Mas aqui foi só um adendozinho só aí para você entender, tá? A filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou ao Herodes, tá? Na festa de aniversário dele. Em Gênesis, no capítulo 40, no terceiro dia celebrava-se o aniversário natalício do faraó, e ele ofereceu um banquete todo ao pessoal. Não, e ele ofereceu um banquete todo
o seu pessoal. Dá na mesma, né? Ele levantou a cabeça do copeiro mor no meio de todos os seus servos. Aí depois continua lendo, tá? Porque não vai falar só do aniversário, vai falar daquela história do que se passou ali nessa festa, nessa celebração aí. Bom, aqui em Marcos só vai confirmar, só no Marcos 6 só vai confirmar só o Mateus 14, que é: chegou porém um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, seu aniversário, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. Aos príncipes da Galileia. Aos principais, príncipes e principais é a mesma coisa. Tá? Isso foi Herodes. Deu um banquete aos oficiais, aos principais oficiais da Galileia. Tá? Do lado B. Aqui nós estamos falando de Herodes, nós estamos falando de romano, nós estamos falando de não pessoas do pai. Do pai, nós podemos aqui ler... não é o caso aqui sobre aniversário, mas vale a pena entender mais ou menos essa passagem de Oséias no capítulo 7. Seria tão bom ler todo, mas não vai dar tempo. Só mesmo a parte que diz assim: o dia de nosso rei, os príncipes o profanam com o calor do vinho. Aqui está usando muita metáfora, tá? Conseguirá sua mão deter os insolentes? Quando conspiram, seu coração é como um forno. Tá? Sai um pouquinho fora do aniversário, mas tem a ver com o coração da pessoa, com o insolente, não é? Pessoa insolente, não é? Que se deixa guiar pelo seu coração, não lembra das palavras do nosso Pai e deixa-se guiar pelas suas emoções, né? Que é o pior inimigo do homem, é a emoção dele. Melhor, e para fechar, um conselho, né, que o pai está aqui falando, que é: melhor ir para a casa onde há luto que para a casa onde há banquete, porque aí se vê aparecer o fim de todo homem, e os vivos nele refletem. Eclesiastes, no capítulo 7. Bom, de qualquer forma, o que o pai ele pede para nós, para a gente fazer, é não seguir os costumes dos pagãos, não se corromper com eles, como está em Apocalipse, como está nesse caso pelas escrituras todas, não só dentro da Bíblia, como também fora. Outra também que fala sobre isso, para não entrar em comemorações, em rituais ou em costumes dos pagãos, né? Está em Êxodo também: não farei segundo as obras da terra do Egito. Olha, Babilônia, confusão. Não faça segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Está falando para o povo israelita. E nós somos também, agora, depois do muro da separação que o Messias destruiu, serve a nós também seguir. Lembra daquela passagem? Leia tudo e retém só o que for bem, o que for bom nesse caso, só o bem. Nós somos agora nós fomos comprados pelo sangue do Messias, ou seja, do próprio Pai, do Espírito, né? Fomos comprados por esse sangue. Então nós derrubou o muro da separação entre gentios e os do caminho, que eram os israelitas, e fez dele todos um povo só. Isso está no vídeo passado que eu fiz ontem, né? Também está aí, coloquei ontem, está aí publicado também. E nesse caso, não façais como as obras do Egito, da confusão, da Babilônia, em que habitastes. Não fareis segundo as obras da terra de Canaã. Não fareis segundo as obras daquela terra, na qual eu vos hei de introduzir. Nem andareis segundo os seus estatutos, que é o que eles tinham se corrompido e pervertido lá também. Assim sucedeu. Antes deles irem para Canaã, lá havia também a promiscuidade, havia o adultério, havia também a profanação do pai, ou seja, cultos a outros deuses, a outros ídolos, né? Não são deuses, são ídolos. Assim sucedeu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o seu próprio pai,
próprio Criador, que os tirou da terra do Egito, debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e haviam temido a outros deuses. Haviam temido. Isso está em 2 de Reis, no capítulo 17. Nós lemos aqui Levítico 18 e 2 de Reis, no capítulo 17, que é onde diz essa passagem. E depois tem muito mais coisas que o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou tentar fazer os vídeos no máximo assim de 20 minutos e tal. Mas foi aí para dar uma ideia para você a respeito sobre aniversário, sobre celebrações, sobre origem. Pesquise sobre a origem das práticas que você faz. Veja se as práticas elas estão condizentes, se elas são sensatas com as coisas que estão escritas nas Escrituras. Veja se é realmente isso que está dizendo nas Escrituras. Se essas práticas elas são bem vistas e bem quistas pelo Pai. Se Ele disse isso, que era para fazer isso mesmo, é assim que eu quero que faça mesmo. Ou se Ele diz para não fazer certas coisas que o aborrece. Na verdade, Ele abomina. E fecha lá em Apocalipse. Saia dela para que você não seja participante em suas abominações, para que você também não incorra nas pragas que será enviada, tá bom? A paz a todos os meus irmãos. Então aí, mais uma vez, obrigado por verem o vídeo. Deixa aí um comentário, não do que você acha, porque eu não estou colocando o que eu acho, eu coloquei o que está escrito, tá bom? A respeito das coisas do nosso Pai, tá bom? Põe aí os textos que você diz. Eu celebro festas de aniversário. Não estou falando festas de casamento. Isso até o Messias participou. É uma festa de casamento, uma festa onde duas pessoas iam se unir. Mas eu estou falando de aniversário, festas. Não só festa de aniversário, como outras festas também, que foi inventado depois. Vê se está escrito e põe o texto dizendo: eu faço, eu celebro ou eu comemoro festas de aniversário por causa dessa passagem aqui. E nós vamos analisar o texto, se tiver. Eu procurei, eu não achei, mas como eu sou falho, sou humano, posso ser que tenha me equivocado. Então você põe o texto, nós vamos analisar o texto e vamos procurar a verdade, somente a verdade, tá bom? Paz e até o próximo vídeo aí. Obrigado mais uma vez.